Ibovespa subindo mais de 5% nesta segunda-feira, refletindo o resultado parcial das eleições, e dólar caindo mais de 4%. Confira também a rentabilidade das nossas estratégias do mês de setembro, então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as eleições, sobre o resultado que tivemos das eleições, como que o mercado financeiro nessa segunda-feira está precificando este resultado e também vamos falar sobre a rentabilidade das nossas estratégias. Afinal, hoje, dia 3 de outubro, primeiro dia útil do mês de outubro, então para quem é nosso assinante, hoje recebeu no seu e-mail uma carteira nova para compor, né, os seus investimentos para o mês de outubro. Então a gente vai mostrar um pouco da rentabilidade do mês de setembro. Já adianto para vocês que fomos unânimes nas carteiras do Brasil, ganhamos o benchmark, que é o Ibovespa, em todas as nossas carteiras aqui no Brasil, mas eu quero mostrar no detalhe todas as rentabilidades para vocês, onde foram os pontos positivos, negativos e qual que é a projeção para o Ibovespa e para os mercados internacionais para o mês de outubro. Mas antes eu quero convidar você que está chegando aqui agora, se você está gostando desse conteúdo no formato no qual está sendo feito, né, o nosso Palavra do Investidor ele está aqui todas as segundas-feiras trazendo para vocês de fato aquilo que impacta os seus investimentos, já separando todo aquele ruído de mercado, né, que é muito burburinho e a gente acaba não sabendo o que fazer. Então aqui eu filtro para vocês o que de fato impacta os seus investimentos. Então se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever aqui ativando o sininho também. Deixe o seu comentário se você é um dos nossos assinantes, se você pegou a nossa rentabilidade no mês passado, já é o segundo mês seguido que estamos ganhando dos principais benchmarks, né, principalmente aqui no Brasil, uma bolsa de valores, né, e um mercado bem volátil, e isso a Rock Trade acaba se beneficiando desse caos, né? Nossa filosofia é essa, né? É tirar proveito do caos. Então, em momentos onde a gente tem grande incerteza, grande instabilidade, pelo fato da gente não estar olhando muito para notícias e tudo aquilo que é ruído de mercado, a gente consegue de fato olhar e ganhar dinheiro no mercado baseando, né, na nossa metodologia Quant. Mas eu quero começar falando com vocês, antes de falar um pouco das eleições, né, que é um assunto que não tem como fugir, né, a gente vê isso dando preço no mercado hoje, Bolsa de Valores brasileira subindo mais de 5,5%, né, há muito tempo a gente não viu uma alta tão forte quanto essa. Se você olhar a Bolsa em dólares, que é o EWZ, subindo 10%, ou seja, os americanos, os gringos olhando realmente a Bolsa brasileira como a menina dos olhos, investindo realmente no nosso país, porque acredita que estamos, sim, se tornando uma das principais economias do mundo no que diz respeito a principalmente commodities e alimentação, né? Alimentamos hoje, o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas e isso não pode ser ignorado. Mas antes eu quero trazer um pouco do que aconteceu na semana passada. Tivemos uma semana bem estressante no mercado, no sentido de alta volatilidade, quedas mais sistêmicas também, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, muito pelo fato das eleições que estavam se aproximando, já nos Estados Unidos por alguns dados que saíram, principalmente o dado de inflação, que é um dos principais dados que o Banco Central americano olha para definir a sua taxa de juros. Então, compartilhando aqui a minha tela, né, eu coloquei o gráfico da Nasdaq no gráfico mensal, só para vocês terem uma noção da magnitude da queda que foi o mês passado. Então, Nasdaq caiu mais de 10,5%, caiu 10,5% no mês de setembro. Né? A gente consegue ver uma queda tão forte quanto essa apenas ali em abril, que foi 13% de queda. Então, a Nasdaq continua devolvendo bastante dos seus ganhos que ela teve nos últimos anos, né? E realmente o mercado começa a precificar uma recessão mais forte nos Estados Unidos, muito pelo fato de que a inflação não para de subir e a taxa de juros, por mais que esteja subindo e os bancos centrais estão apertando isso, né? A gente viu na semana passada os depoimentos do Jerome Powell sendo cada vez mais duro, mais austero, mais hawkish, que a gente chama, no mercado, falando que realmente ele vai aumentar os juros até que a inflação se converta para a meta, né? E na semana passada a gente teve então o dado de inflação, só para vocês terem uma ideia, nesse gráfico eu plotei a inflação, o núcleo da inflação, que é o core que a gente chama, e a taxa de juros americana, né? Então se vocês olharem aqui num cenário dos últimos 100 anos, aqui desde 1922, né? Mas se você olhar aqui para o de 67, onde esse índice é medido, você pode ver que a inflação está hoje em patamares que não se via desde 82. Então há muito tempo a gente não vê uma inflação tão alta nos Estados Unidos.
Idem para o core também, então se você agora der um zoom aqui nos últimos 5 anos, ou até mesmo no último ano, a gente vai ver um core da inflação bem significativo, né, em 6,5%, e foi isso que fez com que o mercado na semana passada ficasse bem estressado, porque esse dado continuou subindo, né, a inflação está aqui em 8,30, né, acabou dando uma caidinha, mas o core, né, que é o núcleo, que é excluindo aqueles itens mais voláteis, continua subindo, né, enquanto a taxa de juros americana está em 3,25. Então, nessa semana, já trazendo um pouco do que vai acontecer nessa semana, temos o payroll, né? O payroll é o principal indicador do mundo a nível global, que ele traz basicamente a geração de emprego dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego em 3,7, que é muito baixa, né? Nos menores patamares ainda. E isso dificulta demais o trabalho do Banco Central no respeito ao controle da inflação, porque se a economia está pujante, se o emprego está em alta e o salário das pessoas estão aumentando, dificulta muito mais para que eles consigam conter a inflação, porque o consumo não diminui. O Banco Central, né, principalmente o Banco Central americano, ele só consegue trabalhar na questão do consumo, ou seja, ele consegue fazer com que as pessoas, através do aumento da taxa de juros, consumam menos. Mas se as pessoas estão trabalhando ainda, estão empregadas, estão recebendo seus salários, elas vão continuar consumindo. Isso dificulta demais o trabalho deles. Então, na sexta-feira agora, veremos como que está a geração de emprego para o mês de setembro dos Estados Unidos, para ver se realmente a gente teve algum arrefecimento ou não desse dado. Então, se a gente ver ali o desemprego diminuindo nos Estados Unidos, ou seja, a geração de empregos aumentando, com certeza o mercado vai olhar isso com maus olhos, porque isso acaba pressionando o Banco Central a aumentar ainda mais a taxa de juros para conter essa inflação que virá desse consumo. Trazendo agora para o cenário local, tivemos ontem votação aqui no Brasil para a definição do novo presidente a partir de 2023, no qual não tivemos uma definição ainda, né? Fomos para o segundo turno, iremos para o segundo turno, com o atual presidente Jair Bolsonaro com 43% dos votos, ou então, né, também teremos que escolher entre o ex-presidente Lula com 48% dos votos aqui no primeiro turno. O mercado hoje acabou refletindo bastante essa decisão, ou essa indecisão, né? E aí existem duas narrativas, e aí eu deixo para você tomar a sua decisão. A gente aqui não importa qual vai ser o novo presidente, o que importa para nós é realmente a movimentação da Bolsa de Valores. Se a Bolsa continuar subindo, nós estaremos posicionados. Se a Bolsa cair, nós também estaremos posicionados na ponta vendida. Mas tem uma versão mais pró-Bolsonaro, falando que pela maioria da bancada ter sido pró-Bolsonaro, que apoia mais reformas e apoia mais movimentações nessa parte, então o mercado está subindo por isso. Ou tem a parte pró-Lula falando em relação que por ele ter tido 48% dos votos no primeiro turno, olhando para a história, para presidente, não tivemos nenhum candidato que conseguiu perder tantos votos assim no presidente, ou seja, se o Lula ganhou no primeiro turno, provavelmente ele ganharia no segundo turno. Então, tirando as narrativas de lado, né, Bolsa subindo mais de 5% nessa segunda-feira, por esses e outros motivos, né? Muitos desses motivos realmente são as estatais brasileiras, então a gente vê as principais ações estatais subindo forte hoje, né? Principalmente Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp, que é de Minas Gerais, né? Muito por esse efeito das eleições de ontem. Eu sempre falo aqui para vocês que o mercado ele precifica, né? Ele prefere uma notícia ruim do que a incerteza. A incerteza é o que faz o mercado realmente andar de lado, não ter um direcionamento. Então ele prefere ter uma notícia ruim, colocar isso no preço e caminhar para frente, do que essa incerteza. Então, aparentemente, as eleições, apesar de não ter sido definidas no primeiro turno, pelo menos os candidatos para presidente, a Bolsa já precificou, e precificou bem, né, com essa alta de hoje, quais são as possibilidades para um segundo turno. E aqui eu quero compartilhar minha tela com vocês e mostrar como que estamos no Ibovespa hoje. Ibovespa subindo nesse exato momento 5,45%, uma das maiores altas que eu já vi. Já fazia tempo que eu não vi o Ibovespa subindo com tanta força, um volume tão alto quanto o de hoje. Então realmente, olha que estamos vendo um dia histórico para a Bolsa de Valores e principalmente rompendo essa faixa que a gente já vinha acompanhando há um bom tempo, né? Ele rompeu com muita força, todas as médias aqui
apoiando esse rompimento, né? Então as médias bem juntinhas ali, segurando abaixo desse candle. Então na sexta-feira já tivemos uma precificação boa na Bolsa de Valores, uma alta de 2,20, e hoje realmente o Ibovespa subindo mais de 5%, como eu disse para vocês, precificando o resultado das eleições, né? Dólar, como eu disse também para vocês, dólar odeia incertezas. Então ele estava de lado aqui, depois tivemos alguns estresses nos Estados Unidos na semana passada, que foi o que eu falei para vocês, com o aumento da taxa de juros, o dólar acabou se valorizando não só contra o real, mas contra o mundo todo, e hoje a gente vê realmente um gap gigante e uma correção bem forte, o dólar caindo quase 4,30% nesse exato momento. Então realmente parece que estamos caminhando para uma definição, né, tanto nas eleições quanto para o mercado, né? Brasil, relativamente comparado a outros países no mundo, inclusive a países desenvolvidos, continua sendo um investimento, uma bolsa bem atrativa, porque nós, como eu disse no início do vídeo, estamos alimentando hoje mais de 1 bilhão de pessoas através das nossas commodities, e isso aparentemente não vai parar tão cedo. Guerra entre Rússia e Ucrânia continuando, a gente vê muitas crises geopolíticas, e o Brasil, como é amigo de todo mundo, ele está bem posicionado com bastante alimento para suprir toda essa necessidade que está por vir. E isso faz realmente com que a demanda por dólares, né, entre muito dólares aqui no Brasil, fazendo com que o nosso dólar caia. Então, como eu vinha falando para vocês, a gente enxerga um dólar mais fraco realmente ao longo dos próximos meses aqui para a Bolsa Brasileira, porque realmente a gente está com uma demanda, né, uma entrada de investimento aqui no Brasil muito grande. E até falando um pouco sobre isso, né, sobre dólares, sobre a Bolsa Brasileira, esse estresse que a gente teve nos últimos dias e agora aparentemente vendo tantos mercados tomando uma direção, né, Bovespa direção de alta, dólar direção de queda, eu quero mostrar para vocês a nossa estratégia tática do dólar. Na semana passada eu falei que a gente estava com uma lista de espera para a estratégia tática do dólar e ela foi lançada. Eu quero mostrar porque ela teve uma mudança significativa que foi pedida por vocês, que são os nossos assinantes, e que vinham, né, nos dando dicas de que gostariam de ter uma operação no dólar mais alavancada. Por quê? Porque como a nossa taxa de acerto é altíssima, a nossa taxa de acerto é mais de 79%, né? Se você olhar nas últimas operações, acertamos muitas das operações, fazemos poucas operações, mas as operações que são feitas no gain, né? Uma ou outra que acaba tomando loss. Então eu quero mostrar para vocês como que ficou o dólar na versão 2.0, no qual você pode usar o poder da alavancagem para ganhar mais dinheiro com os seus investimentos em dólar e também estar posicionado numa moeda forte e não ficar o tempo todo posicionado, porque com essa alta volatilidade, essa incerteza que o mundo está passando, né, tanto crise geopolítica, medo de recessão, aqui no Brasil as eleições que ainda não acabaram, então tudo isso acaba trazendo uma alta volatilidade no papel, que de certa forma você não quer estar o tempo todo posicionado, mas se você quer ali, em momentos específicos, como se fosse um atirador de elite, ganhar dinheiro acertando alguns movimentos pequenos de uma grande tendência do dólar, esse é o momento para você conhecer a estratégia tática do dólar. Então quero mostrar aqui um relatório, né, qualquer do dólar, onde a gente trouxe uma recomendação. Essa recomendação não está mais ativa, então não sigam essa recomendação, no qual a gente recomendou uma venda no dólar. E aqui eu quero mostrar como que funciona a estratégia do dólar na versão atual, que é essa versão que a gente já tem, né, e sempre teve aqui na Rock Trade, e uma versão alavancada, ou seja, que você consiga operar mais contratos usando o mesmo capital. E aqui eu quero fazer uma simulação com 100 mil reais. Então com 100 mil reais, nessa operação aqui do dólar mais conservadora, você operaria 3 mini contratos futuros. Você conseguiria estar posicionado em 3 mini contratos. Se você tivesse numa operação com dólar alavancado, você conseguiria operar até 10 mini contratos. O que isso muda? A gente toma aqui 1%, 2% de rentabilidade positiva numa operação igual a essa, a gente conseguiria aqui facilmente mais de 6%, 7%, 8% de rentabilidade positiva. Então esse impacto no capital é fundamental. Com o mesmo capital você consegue ter um poder de alavancagem muito maior. E isso faz com que a nossa estratégia fique com essa curva de capital. Antes eu quero mostrar inclusive a curva antiga, no qual o dólar na versão normal dele já tinha ali uma rentabilidade boa, mais de 100%, né, contra 56% do dólar comercial. Mas se você pega o dólar alavancado, olha como que você achata realmente a curva, né, do dólar normal e do dólar comercial, fica praticamente flat, enquanto a nossa estratégia
conseguiu fazer mais de 600% nesse mesmo período. Então, 626% de rentabilidade, né, operando o dólar na versão alavancada. Então, isso realmente atrai muitos investidores, né? A galera gosta mesmo. É muito bom você poder usar o poder da alavancagem, você que tem um capital menor, para poder ter um impacto maior nos seus ganhos, né? Levando em consideração que a gente tem uma estratégia que acerta muito, isso ao longo do tempo faz com que você tenha uma curva de capital, igual eu mostrei para você, de mais de 600% de rentabilidade positiva, né, contra apenas 56% do dólar comercial. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a estratégia tática do dólar na versão alavancada, vou deixar um link aqui para que você possa conferir, tá bom? Eu quero mostrar agora também um pouco das outras estratégias também, no qual a gente operou esse mês, né? Conseguimos ganhar de todos os nossos benchmarks aqui no Brasil. Então, o Ibovespa, nosso benchmark, todas as nossas carteiras, que são 4 aqui no Brasil, acabou ganhando no nosso benchmark. Eu quero mostrar aqui para vocês. Começando, né? Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre como foi o mês. Então, o mês para o Ibovespa ficou praticamente no 0 a 0, ali 0,47%. Porém, no ano ainda estamos no positivo, né? Com 4,97%. E se você pegar aqui todas as nossas estratégias do Brasil, tanto Big Rocks, Smart Dividendos, Rocket 5, quanto Small Rocks, a gente conseguiu ganhar muito mais do que o benchmark. Isso que a gente chama de stop pickers, é você se posicionar nas ações certas que surfarão ali dentro daquele período, né, de um mês, as maiores rentabilidades. Se você pegar o mês de agosto, a gente praticamente acertou as principais altas do Ibovespa, né, fazendo uma rentabilidade gigante. Eu quero até mostrar aqui a Rocket 5, que a Rocket 5 ela vem também de um momento muito bom, né, um momento de altos ganhos, e eu quero mostrar aqui a Rocket 5 nos últimos 3 meses, o quanto que ela conseguiu fazer de rentabilidade positiva comparado com o benchmark e como que ela vem se destacando como uma das principais estratégias da Rock Trade no momento. Rocket 5, para quem não sabe, a gente busca dentro da Bolsa de Valores nem aquelas blue chips, as maiores ações da Bolsa, mas também nem aquelas small caps, que são as menores empresas da Bolsa. A gente pega ali no meio, a gente chama de mid caps. As mid caps são aquelas ações que são mais esquecidas pela maioria dos investidores. Muitas casas de análise nem cobrem esse tipo de ação, por não ter tanta liquidez, são umas ações mais esquecidas da Bolsa de Valores. Então, a Rocket 5 ela busca essas pedras preciosas que estão ali escondidas dentro da Bolsa de Valores e consegue, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, né, ter uma rentabilidade muito boa. Se vocês pegarem em julho foi mais de 2%, olha agosto, 11,5% de rentabilidade contra 6% do Ibovespa, e nesse mês fizemos mais de 5% de rentabilidade contra 0,47% do Ibovespa. No ano a gente já faz quase 10% contra 4,97% do índice Ibovespa. Isso realmente traz para nós uma segurança muito grande de que as nossas estratégias ao longo do tempo conseguem entregar uma rentabilidade muito boa. Eu sempre falo aqui para vocês que a visão de longo prazo é o que vai fazer você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Não adianta você ficar pulando de galho em galho, tentando achar ali a bola da vez ou qual a estratégia do mês que vai bombar, que não adianta. É você seguir um método e continuar com ele até que ele dê esses frutos que demos. Se você olhar na nossa rentabilidade ao longo, desde 2018, 2019, vocês vão ver que as nossas estratégias nunca perderam para o benchmark em janelas de um ano. Todo ano a gente ganha do benchmark. O ano passado a gente ganhou, 2020 a gente ganhou, e a gente tem essa missão aqui de continuar fazendo isso todos os anos. Ao longo do ano, ele não vai te entregar 1% ao mês, ele vai te entregar ali, talvez menos 5, mais 8, menos 2, mais 3, mas se você pegar o ano fechado, você vai ver que a gente sempre consegue se destacar do principal índice. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje uma palavra de investidor um pouco diferente, falei um pouco mais sobre as nossas estratégias, né? Mas eu gostaria também de convidar você que ficou com alguma dúvida, quer entender um pouco mais realmente sobre a tática do dólar, para clicar no link aqui embaixo e falar com um dos nossos atendentes, que eles vão te explicar, te mostrar realmente quais foram as operações que foram feitas, como que a gente opera nesse mercado, né, e como que você também consegue, com pouco capital, operar junto conosco e ter essa rentabilidade igual nós tivemos. Eu quero desejar para vocês uma ótima semana de operações, uma semana muito boa. Já começamos com o pé direito, com a bolsa subindo mais de 5%. Tomara que a gente mantenha isso no longo prazo, né? Conta com a gente aqui e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau!